Fala meu povo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos trazendo aqui uma revisão final do decreto 1171 de 1994. Este decreto, ele traz na realidade um código de ética que será aplicado ao servidor público civil federal. E neste código de ética temos do item 1 ao item 13 regras deontológicas. E é justamente o que trataremos nesta aula, tá? Iremos, portanto, do item 1 ao item 13. Bora lá, então, mão na massa. Quando falamos de regras deontológicas, devemos ter em mente que estamos tratando de regras da ética, regras relacionadas ao comportamento dos servidores, tá? Então, basicamente, aqui teremos um padrão de conduta que o servidor deve perseguir, tanto dentro da repartição, como também, cuidado aqui, fora da repartição, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, a conduta do servidor, ela deve dentro da repartição, ou seja, no exercício do cargo, e também fora. As provas adoram isso aqui, ó, esse lance aqui de fora da repartição, tá? Então, dentro ou fora da repartição, o nosso servidor público, ele deve ter a sua conduta guiada por alguns valores, por alguns princípios. E quais seriam estes princípios? Bom, temos o seguinte: o código de ética, no item 1, diz que o servidor ele deve atuar com zelo, ou seja, de forma cuidadosa, com eficácia, com decoro, dignidade e, por fim, consciência dos princípios morais. Então perceba, o servidor público, dentro ou fora do cargo, precisa atuar com zelo, eficácia, decoro, dignidade e também consciência. Bom, e para memorizar, criamos aqui um mnemônico, o nosso Zé Dedico. O Z de zelo, o E de eficácia, o D de decoro, o D de dignidade e o CO de consciência. Então, recado final, servidor, atue de acordo com o nosso Zé Dedico, dentro do cargo e também fora do cargo, tá? Fora da repartição. Se o nosso servidor atuar de acordo com o nosso Zé Dedico, estará sendo preservada a honra e tradição do nosso serviço público, tá? Então é importantíssimo que o servidor atue de acordo com estes primados, com estes valores. Então vamos ver agora a literalidade do nosso item de número 1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Cuidado este detalhe, tá? Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Exatamente o que vimos. Servidor público, atue de acordo com o nosso Zé Dedico. Dentro ou fora do cargo, assim você estará preservando a honra e tradição do nosso serviço público. Maravilha? Vamos avançar um pouco mais e analisar o item de número 2 agora. Além disso, este mesmo servidor, no exercício de sua conduta, ele deve sempre ser ético, ou seja, atuar com a ideia de honestidade. Portanto, ele fará algumas diferenciações durante a sua atuação. Ele precisará diferenciar o legal e o ilegal, o justo do injusto, o conveniente do inconveniente, o oportuno do inoportuno, o honesto do desonesto, principalmente. Então, cuidado a este detalhe. Principalmente, ele fará a distinção entre o honesto e o desonesto. Isto não significa que ele não fará todas as outras distinções que vimos acima, mas a principal é esta que está em roxo, tá? E com asterisco no final. Principalmente deve diferenciar o honesto do desonesto. Portanto, o que temos aqui é o seguinte: se o nosso servidor público, no desempenho de suas atribuições, ele conseguir seguir os primados do Zé Dedico, o primeiro passo seria esse, e depois atuar com ética, com honestidade, fazendo estas diferenciações, teremos que toda a sua atuação estará pautada de acordo com os princípios da administração pública, que estão presentes lá no nosso artigo 37. Ou seja, o servidor ele estará atuando de acordo com a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, esta atuação do nosso servidor estará sendo honesta, ou seja, passa aqui a ideia de probidade, de honestidade.
Assim, ele não poderá incorrer em atos de improbidade administrativa, atos ligados à desonestidade. Logo, ele não será punido também com a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário e, eventualmente, até mesmo, ação penal cabível naquele caso. Ok? Então, recado final: servidor, atue de acordo com o Zé Dedico, seja sempre ético e faça todas estas diferenciações, principalmente diferenciar o honesto do desonesto. Vamos ver a literalidade do nosso item de número 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno. Perceba, ele faz todas estas diferenciações, mas vai além. Mas, principalmente, entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput. O 37 caput, ele traz a ideia do limpe, tá? E o parágrafo 4º da Constituição Federal, que traz aqui a noção de improbidade administrativa. Maravilha? Então, item 1 e item 2 estão superados. Portanto, assim, superamos o item 1 e o item 2. Vamos agora para o nosso item de número 3. Chegamos agora ao item de número 3, que trata da moralidade dentro da administração pública. Bom, galera, aqui é o seguinte: a moralidade dentro da administração pública, poderemos falar que determinado ato está na realidade de fato atendendo à moralidade quando conseguirmos alcançar alguns requisitos. Bom, primeiro passo: teremos que fazer as diferenciações durante a atuação entre o bem e o mal. Mas perceba, o próprio Código de Ética, ele diz que não basta isso. Portanto, comenta aqui, ó, a moralidade dentro da administração pública, ou seja, a moralidade administrativa, ela não se restringe a diferenciar o bem e o mal. O agente público, o nosso servidor, ele precisa fazer isso, mas deve ir além, tá? Durante a sua atuação, ele também precisa ter a percepção que o objetivo do seu ato deve sempre ser o bem comum, ou seja, o bem-estar de toda a coletividade. Ele não pode praticar determinados atos atendendo interesses particulares, tá? Então, ele diferencia o bem e o mal e também precisa mirar os seus atos de acordo com o bem-estar de toda a coletividade, atendendo sempre o bem comum, tá? Então, quando ele conseguir equilibrar estes dois pontos, teremos a moralidade do ato completa. Ou seja, quando o seu ato for um ato legal, né, estiver de acordo com o nosso ordenamento jurídico e também aquele ato estiver atingindo uma finalidade coletiva, o bem comum, teremos então que a moralidade do ato foi encontrada e, claro, foi respeitada. Beleza, pessoal? Então, esta é a nossa ideia de moralidade dentro da administração pública ou moralidade administrativa. Portanto, esta moralidade não se restringe à mera diferenciação entre o bem e o mal. Precisamos também que a finalidade do ato praticado pelo nosso servidor atenda o bem-estar de toda a coletividade. Com o equilíbrio entre legalidade e a finalidade do ato praticado, teremos a nossa moralidade alcançada. Bom, vamos ao item 3, ler a literalidade do dispositivo. A moralidade da administração pública não se restringe à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Foi o que vimos no nosso esqueminha por aqui, ok? Avançando um pouco mais, vejamos agora como funciona a remuneração do nosso servidor público. Bom, o item 4 traz a ideia de que esta remuneração do servidor, ela será, na real, né, custeada pelos tributos pagos, direto ou indiretamente, na sociedade, inclusive pelo próprio servidor público. Claro, o servidor ele integra a sociedade, em algum momento ele estará também pagando seus tributos, beleza? Agora perceba, a sociedade ela até faz este custeio da remuneração do nosso servidor, mas ela exige uma contrapartida, algo em troca na realidade.
Bom, esta contrapartida é o seguinte: o servidor público, durante a sua atuação, ele deve atuar com moralidade. Os seus atos, eles devem estar pautados sempre na ideia de moralidade, ou seja, devem ser honestos, tá? Então perceba, esta presença da moralidade durante a sua atuação, durante os seus atos, é um elemento inseparável, indissociável de sua finalidade. Bom, basicamente, o recado aqui é o seguinte: servidor, sempre que você for atuar, o objetivo final do seu ato deve estar respeitando a moralidade, a ideia de honestidade. Só assim poderemos finalmente falar que o seu ato está sendo praticado, moldado, erigindo-se de acordo com a legalidade. Beleza, galera? Então, esta é a ideia geral do nosso item de número 4. Vamos fazer a leitura da literalidade do dispositivo. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Ok, rapaziada? Avançando mais um pouco, chegamos ao item de número 5, que fala do trabalho na comunidade do servidor, ou seja, da atuação do nosso servidor diante da sociedade. Bom, esta atuação do servidor, ela refletirá o bem-estar tanto da sociedade como do próprio servidor público. Claro, pessoal, a partir do momento que o servidor ele tem uma atuação ali eficaz e é reconhecido por isso, teremos a sociedade satisfeita pelo bom trabalho realizado e o servidor estará colhendo todos os frutos desta sua boa atuação, seja com familiares, amigos, colegas de trabalho, enfim. Portanto, temos aqui o seguinte: o êxito de seu trabalho, o trabalho do nosso servidor, é o seu maior patrimônio, beleza? Vamos ver aqui o item de número 5 na literalidade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Justamente foi tudo o que vimos no nosso esqueminha aqui. Vamos agora para o item de número 6, pessoal. Bom, pessoal, quando chegamos neste item de número 6, temos a ideia por aqui de função pública, ou seja, no desempenho das atribuições do nosso servidor, ele precisa atuar com profissionalismo, tá? Então, servidor seja responsável no desempenho da função pública. E este profissionalismo, ele é exigido em duas frentes. Abrange a vida funcional, ou seja, dentro da repartição pública, os atos ali praticados, mas muito cuidado, abrangerá também aqueles atos praticados na vida particular, em âmbito privado. Portanto, o recado aqui é o seguinte: servidor, seja profissional, atue com profissionalismo dentro da repartição pública, dentro do ambiente de trabalho, mas também na sua vida privada, tá? Afinal de contas, os atos que ele praticar na sua vida privada, eles têm o poder de interferir no conceito de vida funcional, podendo acrescer ou diminuir esta imagem, este conceito. Maravilha, galera? Então vamos ver agora a literalidade do nosso item de número 6, que diz o seguinte: a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Recado final: servidor, seja profissional no exercício do cargo dentro da repartição ou ainda fora da repartição, em âmbito particular também. Profissionalismo nos dois âmbitos, nas duas esferas. Vamos para o item de número 7, que trata aqui da nossa publicidade. Bom, pessoal, a publicidade dos atos administrativos é uma regra geral. Então perceba, através da publicidade teremos garantida a eficácia do ato, aquele ato poderá produzir seus efeitos, e também a sua moralidade, ou seja, o carimbo, a chancela que aquele ato está sendo praticado de acordo com uma ideia de honestidade. Então, a publicidade
do ato administrativo é a regra geral, tá? Inclusive, tanto é a regra que caso ela esteja omissa ou ausente, teremos a responsabilização daquele que não deu esta publicidade. Então, aquele que deveria publicar o ato e não o fez, ele estará sendo antiético, tá? Temos um comprometimento ético contra o bem comum daquela pessoa que não deu a devida publicidade ao ato administrativo. Mas perceba, a regra geral é a publicidade. Se ela é a regra, é sinal que temos exceções. E são três, segundo o nosso decreto 1171 de 94. Nestas três situações, não teremos a publicidade do ato administrativo. A primeira delas é se o ato envolver segurança nacional. Além disso, investigações policiais e, por fim, interesse superior, tanto do Estado como da administração pública. Nestas três situações, não teremos a publicidade do ato administrativo. Repito, segurança nacional, investigações policiais e interesse superior do Estado ou da administração pública. São as situações que excepcionam a regra da publicidade. Maravilha? Vamos ver agora a literalidade do nosso item. Ah, só um detalhe aqui, ó. Opa, eu tirei aqui. Só um detalhe, nestes três casos, nas três exceções, o processo correrá de forma sigilosa, tá? Agora sim, vamos ver a literalidade do nosso dispositivo. Item de número 7. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Foi tudo o que vimos no nosso esquema. Vamos avançar para o item de número 8 agora. Bom, galera, o item de número 8, ele traz a ideia do direito à verdade. Ou seja, o nosso servidor público, ele deve dizer a verdade a todas as pessoas. E deve fazer isso sempre, tá? Então, fica vedado ao servidor público omitir ou falsear a verdade. Servidor público, doe a quem doer, diga sempre a verdade. Se liga, esta verdade ela deve ser dita mesmo quando contrariar o interesse da administração pública ou do próprio interessado. Afinal de contas, não existe nenhum Estado que consiga crescer ou se estabilizar tendo por hábito o erro, a opressão e a mentira. Recado final: servidor público, diga sempre a verdade, mesmo que para isso você contrarie ou desagrade interesses da administração pública ou de pessoas interessadas naquela informação. Maravilha? Vamos ver agora a literalidade deste dispositivo de número 8. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. A ideia de verdade, então, aqui deve prevalecer. Ok, gente? Avançando um pouco mais, chegamos ao nosso item de número 9. Aqui a ideia é de cortesia e boa vontade. Portanto, o nosso servidor público, ele deve tratar o contribuinte de forma cortês, ou seja, educada, com cuidado e também boa vontade. Deve ser, portanto, proativo. Perceba, tratar mal o contribuinte, aquele que remunera o nosso servidor, é causar um dano tanto moral como também ao patrimônio público. E este dano ele vai ofender também o nosso Estado, através tanto na parte estrutural dos equipamentos e instalações, como ofende também aquelas pessoas que dedicaram tempo, inteligência e seus esforços para construírem um patrimônio público e um serviço público de qualidade. Então, quando acarreta um problema aqui em relação à cortesia, o cuidado e a boa vontade com o contribuinte, o servidor está afetando toda uma ideia de sistema, tá? Teremos consequências generalizadas. A primeira delas é um dano moral, um dano ao patrimônio público, ofensa ao Estado e aquelas pessoas que passaram longos períodos de sua vida
dedicando seu tempo, inteligência e esforços tentando construir um serviço público de qualidade. Maravilha, pessoal? Então, esta é a ideia do nosso item de número 9. Então, vamos analisá-lo na integralidade. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa aos equipamentos e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Então é o recado que vimos aqui no nosso mapinha mental. Avançando um pouco mais, vamos agora para o nosso item de número 10. O recado aqui é da não procrastinação. Ou seja, servidor público, você está proibido de deixar que as pessoas, que o contribuinte, usuário do serviço público, ele fique à espera de soluções. Essa espera por soluções gera filas e todo um atraso na prestação do nosso serviço público, o que acarreta uma postura antiética do nosso servidor, desumana com o contribuinte e também pode ensejar um dano moral ao usuário do serviço público. Então, recado final: servidor público, não procrastine, tá? Faça as coisas, não seja um engavetador, beleza? Vamos ver a literalidade do nosso item de número 10, que diz o seguinte: deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Exatamente, servidor, você está proibido de deixar as pessoas esperando soluções. Isso gera fila e também um atraso na prestação do serviço público, o que é uma postura antiética, desumana e pode acarretar também grave dano moral ao usuário do serviço público. Avançando um pouco mais, chegamos ao nosso item de número 11, que fala das ordens legais. Bom, o decreto 1171 de 94, ele diz o seguinte: servidor público, ordens legais, você deve cumpri-las rigorosamente, tá? Até porque, se o servidor descumprir as ordens legais, ele estará sendo negligente. Então, o decreto 1171 de 94, quando diz para o nosso servidor cumprir ordens legais, ele está buscando evitar conduta do nosso servidor de forma negligente. Até porque a negligência do nosso servidor, não cumprindo as ordens do superior, acaba possibilitando, acaba gerando, na real, um descaso, desvio e também variados erros, tá? E tudo isso é de difícil correção e caracteriza até mesmo imprudência no desempenho da função pública pelo nosso servidor. Portanto, ordens legais, o servidor deve cumpri-las. Se as ordens forem ilegais, o servidor não pode cumpri-las. E mais, ele também deve denunciar aquela autoridade que praticou a ilegalidade. Maravilha? Vamos ver a literalidade deste item de número 11. O servidor deve prestar toda a atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Ok, pessoal? Vamos avançar para o item de número 12 agora, chegando ao fim deste vídeo praticamente. Aqui no item 12, vamos falar das ausências. Bom, temos dois grupos: ausências justificadas, quando o servidor falta ao ambiente de trabalho, ele não vai ao serviço, mas existe ali algum motivo. Neste caso, não teremos qualquer consequência. O problema são as ausências injustificadas, e é aqui que o nosso decreto 1071 ataca, tá? Ausências injustificadas, aquelas que o servidor ele não comparece ao serviço e não apresenta qualquer motivo, elas geram duas consequências. A primeira é a desmoralização de todo o serviço público. Claro, a partir do momento que o contribuinte ele procura o serviço e não tem ali o funcionário,
que está ausente de forma injustificada, o serviço público ele fica desacreditado, tá? Temos ali a sua desmoralização. E também esta ausência injustificada pode gerar desordem nas relações humanas, os famosos conflitos. E estas desordens, elas podem atingir vários âmbitos, por exemplo, entre o servidor ausente e o seu superior, entre o servidor ausente e o contribuinte, aquele usuário do serviço público, ou ainda entre todas estas frentes, servidor com contribuinte e ainda com o seu superior imediato. Beleza, pessoal? Então, se liga. Ausências, o recado que fica aqui. Ausências, se forem injustificadas, elas causam consequências, desmoralização do serviço público e desordem nas relações humanas. Só um detalhe aqui, pessoal, que eu já vi na prova do Sebrasp. Se a banca colocar assim, ó, toda ausência gera como consequência a desmoralização do serviço público. Devemos grafar esta assertiva como incorreta. Isso porque a banca generalizou, tá? Perceba que temos dois tipos de ausência, justificadas e injustificadas. Então, não são todas as ausências que geram as consequências de desmoralização e desordem nas relações humanas. Por exemplo, se as ausências forem justificadas, não teremos consequências. A única ausência que gera desmoralização do serviço público e também desordem nas relações humanas é a ausência injustificada. Maravilha? Vamos ver agora a literalidade do item de número 12. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Exatamente foi o que vimos. Ausências injustificadas, elas têm consequências. Desmoralização do serviço público e podem gerar a desordem nas relações humanas. E para fechar as regras deontológicas e este vídeo, ou seja, do item 1 ao item 13, portanto, teremos analisado, vamos ver o último item, o de número 13. Aqui temos a ideia de um caráter colaborativo e participativo. Bom, como assim? Temos o seguinte, então. O servidor, ele deve trabalhar em harmonia e respeitar. E este respeito e harmonia, ele se estende aos colegas de trabalho e também aos cidadãos. Perceba, a partir do momento que ele está trabalhando com harmonia e respeitando os colegas e cidadãos, ele estará contribuindo com estas pessoas e também recebendo colaboração, tá? Então ele contribui com os colegas de trabalho, porque ele está auxiliando ali na tomada de decisão e também receberá colaboração quando precisar. Eventualmente, se precisar de alguma ajuda, os colegas estarão ali dispostos para ajudá-lo. E isso vale também em relação aos cidadãos. A partir do momento que o servidor trata bem o nosso contribuinte, o usuário do serviço público, temos ali que, via de regra, a tendência é que ele também seja bem tratado por estas pessoas. Ok, pessoal? Então aqui a ideia é essa. Servidor trabalha em harmonia e respeito com seus colegas de trabalho e também com os cidadãos, colaborando e recebendo colaborações. Isso acaba facilitando, acaba contribuindo para o crescimento e engrandecimento da nação. Vamos ver agora o item de número 13. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas de trabalho e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Foi exatamente a ideia que vimos no nosso esquema. Bom, galera, e assim encerramos todas as regras deontológicas. Fomos do item 1 ao item 13 do nosso decreto 1171 de 94. Lembrando, o decreto 1171, ele possui 19 itens, tá? Neste vídeo curto, vimos 13 deles. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, peço gentilmente para que deixem um like, e isso fortalece demais. Voltamos em breve com mais conteúdos. É isso, desejo a vocês bons estudos, até a próxima e eu fui!